Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Beleza. Bom, vamos lá então. Vou clicar aqui no botão de apresentação. Qualquer dúvida no meio da apresentação, pode erguer a mãozinha aqui, eu estou conseguindo ver todos vocês. Então podem estar erguendo a mãozinha aí, alguma coisa que vocês queiram perguntar, e daí no momento oportuno eu faço uma pausa. Não sei se todo mundo sabe, mas no Jitsi ali tem a funcionalidade de erguer a mão. Ou manda alguma coisa no chat, eu estou com o chat aberto aqui também vou estar conseguindo ver vocês. E fiquem à vontade para tirar dúvidas e etc. Bom, então essa apresentação aqui, esse Meet, é sobre HTML e CSS, né? Eles são duas ferramentas, duas das principais ferramentas utilizadas para desenvolvimento para a internet, né? Visando o web. E esse vai ser o foco da nossa apresentação hoje, até porque durante o Hackathon a gente espera que os grupos estejam desenvolvendo aí alguma solução web. Lógico que a gente já entrou em detalhes também, que se você não tem conhecimento técnico suficiente, seu grupo não se sentir tão à vontade para estar desenvolvendo, também é uma opção vocês trabalharem de outras maneiras, fazendo protótipos, desenhos, apresentando discussões mesmo de fato. Mas então aqui vai o objetivo dessa apresentação, que nem eu já falei um pouquinho para quem chegou um pouquinho mais cedo, justamente ter esse primeiro contato com HTML e CSS. É um tutorial bem básico, então a ideia mesmo é até, acho que tem gente aqui, lembro que a Natália se apresentou até falando que não é da computação, né? Então tem pessoas que não são da computação realmente, que estão participando do nosso hackathon, e até mesmo pessoas da computação que não têm muito contato com o web, né? Porque eu acho que, se eu não me engano aqui, o nosso curso, posso estar enganado, mas ele não tem uma matéria visando o desenvolvimento web de fato, né? Então eu acho que fica um pouquinho mais para as pessoas que se interessarem e acabarem buscando. Então, eu não me apresentei durante a rodada de apresentação, justamente porque aqui eu iria estar me apresentando. Eu sou o Lucas, Lucas Pedroso, eu tenho 21 anos e eu sou de CC18. Minha comida favorita é lasanha. E como vocês vão ver durante a apresentação, eu tô meio hypado aí em The Office, tô assistindo agora um monte de episódio. Então tem várias homenagens aí para The Office no meio da apresentação. Bom, o que esperar dessa apresentação então, né? Eu fiz uma pequena listinha aqui para vocês não ficarem muito ansiosos. Então, começar a apresentação e vocês falarem, puta, esse cara chato aí não para de falar e já tô cansado, quero jantar. Então, vocês já terem noção aí do andamento da apresentação, como que tá sendo, se ela tá acabando, como que ela tá caminhando e o que a gente espera abordar aqui nessa apresentação, né? Sobre HTML, a gente vai falar um pouquinho o que é o HTML em si, né? E a principal maneira de comunicação da linguagem HTML, né? Que é através das tags. E depois a gente já vai partir para uma parte prática, que eu vou estar aqui fazendo algumas coisinhas para vocês, tal, e mostrando algumas tags, o uso de algumas delas, tal. E depois vamos voltar para CSS, então, para falar sobre estilização, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor depois também o que é o CSS, como funciona um pouquinho da estilização, o formato, então, dessa estilização, como fazer ela, né? Como utilizar essa estilização, aonde que ela fica, como fazer ela no código, né? E depois eu vou falar sobre seletores, hierarquia, posicionamento na tela e vamos para um pouquinho de prática de novo. Não se assuste se você não conhecer nada dessas palavras, seletores, hierarquia, a gente vai estar falando durante a apresentação também. E se tudo der certo, vai ficar bem explicadinho para vocês. Bom, HTML então, né? O HTML, ele é uma linguagem de marcação, como eu falei. O que eu quero dizer com uma linguagem de marcação, né? Pensa que eu até coloquei o exemplo do WhatsApp ali, né? No slide. Por quê? Porque no WhatsApp, quando a gente está escrevendo, eles desenvolveram a funcionalidade agora que você pode usar alguma marcação ali para falar que você quer colocar o texto em negrito, para falar que você quer colocar o texto em itálico. Não sei se vocês já viram, mas se você colocar o texto entre asterisco, o texto agora passa a ficar em negrito, né?
E o WhatsApp, ele é exatamente isso. Então, ele é uma maneira de você marcar uma parte do código para falar o que você quer que aconteça com ele. Então, e isso é o que a gente chama de tag. Então, é como se o asterisco fosse uma tag do HTML, né? Então, a gente vai ter tag para tudo. Então, quando a gente vai escrever um texto, o HTML não é nada mais do que um texto com algumas marcações, então. Então, vamos supor, você tem um texto, aí nesse texto você vai ter um título, você vai querer colocar uma imagem, você vai querer colocar uma tabela, às vezes. Tudo isso você vai ter que sinalizar com alguma marcação para que o computador possa entender o que é aquilo que você está querendo colocar na tela. Então, eu estou querendo colocar aqui um título, estou querendo colocar aqui um texto, uma tabela e assim por diante, né? O formato dessa tag vai ser aqui com essas duas chavinhas, ficou em cima ali agora, mas essas duas chavinhas, o nome da tag e o conteúdo fica dentro então. E depois, para sinalizar que aquela tag finalizou, você vai de novo abrir a chavinha, vai colocar um barra, o barra é sinônimo de fim, né? E vai fechar a tag. Esse aqui é o código base, então, de HTML. Ah, mas como que eu desenvolvo isso aqui? Ah, seu negócio está colorido, tal. Isso aqui é porque eu estou usando uma ferramenta de desenvolvimento, ela chama VS Code. Vocês podem baixar na internet. Eu posso até colocar o link aqui depois nesse slide aqui. Eu pretendo compartilhar os slides com vocês. Assim como todos os exemplos que vocês virem aqui, todos os códigos também vão ser compartilhados depois. Eu vou mandar lá no chat do Element. Então fiquem ligados. E então, se você abrir um campo de texto, se você abrir o bloco de notas do Windows e escrever isso aqui, você já está desenvolvendo HTML. Mas o que significa isso então, né? Aqui a gente tem as tags, como eu falei, então é uma chavinha que você abre, uma chavinha que você fecha, o nome da tag, e daí depois você tem alguma coisa dentro dela, um conteúdo, e lá no final você fecha na hora que a tag acaba, a hora que o conteúdo finaliza, né? Então aqui a gente tem uma tag, na linha 2 aqui, para falar exatamente que a gente vai estar fazendo um código HTML. A mesma coisa que na linha 1, é só uma marcação que ele está falando, que esse documento que a gente está escrevendo é um HTML. E depois a gente vai abrir uma tag falando que o que vai ter conteúdo ali de conteúdo é um HTML. Vai ter uma tag que também por padrão chama head, que é para falar o que seu site precisa para existir. Aqui vão ter várias coisas, vai ter essa tag title, pode ter algumas importações de outros arquivos, então para você organizar as coisas na computação, né, não ficar tudo num arquivo só, a gente costuma quebrar o código em mais de um arquivo, e isso você pode sinalizar aqui dentro, com algumas outras tags específicas, quais outros arquivos você está utilizando, isso fica tudo dentro do conteúdo da head, porque não é o conteúdo que vai de fato para o site ali. E depois tem o body. O body é exatamente o local que vai ficar o texto, ou exatamente o conteúdo que vai aparecer no seu site, né? Vai aparecer na sua aplicação. Então, aqui, por exemplo, se eu escrevesse olá e decidisse abrir no meu navegador, no Google Chrome, no Safari, no Internet Explorer, eu ia conseguir ver olá. A gente vai passar por isso mais para frente depois, mas dentro do body é onde fica o conteúdo que vai de fato para a página. Aqui eu deixei alguns links, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês esses slides depois, mas para vocês estarem conhecendo todas as tags. Eu não vou ficar passando aqui por todas as tags, explicando o que cada uma faz. Como eu falei, vai ter uma parte prática ali, e a ideia é que na parte prática eu mostre alguma das principais tags, mostre para vocês como que é possível colocá-las na tela, tudo, e utilize algumas delas, mas depois eu sempre falo assim para todo mundo que eu estou ensinando, que eu estou mostrando o HTML e o CSS depois também, que HTML e CSS é prática. Não tem como fugir. É você testar, é você fuçar, é você pesquisar na internet, tipo, botão em HTML, título em HTML, tabela em HTML, imagem em HTML, que você vai encontrar referências muito fáceis. Um dos principais sites que sempre vai aparecer no estado de busca é esse W3 Schools aqui, que ele é muito prático também. Eu vou passar ali depois com vocês por ele para mostrar um pouquinho por que eu acho ele tão bom assim para quem está aprendendo, para quem está começando a mexer com HTML. Mas ele dá uma boa noção ali do que você consegue ver, o que aquela tag
faz no final das contas, né? Então ele já mostra para você, ó, essa aqui é a tag de botão. Você quer testar aqui para ver como que ela funciona? E daí ele já te dá uma telinha ali para você testar. Então ele é bem prático, ele é muito útil. E é isso. Por incrível que pareça, HTML é só isso. Que nem eu falei, não é nada mais do que texto e algumas marcações, né? Então, perguntaram ali se serve para testar CSS também. Você consegue sim testar CSS nele. Depois a gente posso ali mostrar também, a gente vai passar ali na parte do CSS. Mas vamos brincar um pouquinho com HTML então, né? Vou fechar aqui a apresentação por um momento. Eu já deixei aqui, então, alguns arquivos. Esse aqui são os arquivos que vai depois para vocês. Tudo que for feito aqui, eu vou mandar para vocês depois. Vocês vão ter disponível aqui o link desses arquivos. Vai tudo estar lá no GitHub, né? Para quem não sabe o que é o GitHub, é só tipo um Google Drive que a gente concentra vários arquivos, tudo. Acho que a gente vai ter uma... Não tenho certeza, acho que a Gi pode confirmar depois, mas acho que a gente tem uma apresentação sobre GitHub também, né? Bom, então aqui, ó, esse aqui é o que eu falei para vocês, que é o VS Code, né? Que é a ferramenta para a gente estar desenvolvendo. Mas, que nem eu falei, se você preferir, eu não tenho VS Code, você pode abrir aqui a sua ferramenta de texto, o meu editor de texto, e escrever exatamente o mesmo código que escrever aqui. Você pode copiar aqui ele e utilizar aqui e salvar. A hora que você salvar, você só tem que ficar atento para salvar o arquivo. Vou salvar aqui na pasta Documents. Vou salvar meu HTML. Botei na busca aqui. Salvar como meu primeiro projeto.html. Salvei meu arquivo.html. Aí depois vou mostrar para vocês como que abre. Vou abrir aqui meus arquivos. Opa, diminui demais. Vou aqui no documentos, meu primeiro projeto.html está aqui, abrir com o Google Chrome. Vocês vão ver que já vai estar aqui, vou até escrever algum conteúdo ali para vocês verem que realmente está, porque eu não escrevi nada, né? Aí se eu atualizar lá agora a página... Menti para vocês? Ah, não, é porque eu mexi no lugar errado. Desculpa. Deixa eu abrir aqui de novo. Abrir com o editor de texto. Agora vai. Então, tudo que eu colocar ali no meu arquivo já vai aparecer como conteúdo ali. Bom, vamos brincar um pouquinho, então, com algumas tags, né? Falei para vocês que tinham várias tags e que a gente poderia mexer um pouquinho com elas. Vamos abrir esse aqui, então. Aqui eu vou clicar com o botão direito, copiar o caminho, porque quando abre no Google Chrome, ele não faz nada mais do que copiar o caminho e jogar aqui, né? Então, agora aqui eu tenho o meu HTML. Vamos brincar com algumas tags, né? A tag mais famosa que a gente tem, que a gente mais utiliza, uma das que a gente mais utiliza é as tags de título, né? Então a gente tem algumas tags de título e as tags elas começam, é essa H1, né? H1 é uma tag de título, o que ela faz? Ela deixa o texto maior e coloca em negrito, né? Então se eu colocar aqui, agora eu tenho um texto maior em negrito. Ela tem diversos tamanhos, então, por exemplo, vou usar um atalho aqui só para copiar, mas eu posso ter H2, H3, H4, H5 e H6. São os 4 tipos de título que a gente tem. A diferença entre eles é exatamente o tamanho. Então, o H1 é o maior tamanho que tem de título, H6 é o último tamanho que tem de título. Deixa eu aumentar um pouquinho, pedir para eu aumentar. Fica mais visível. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Beleza. Outra tag que a gente tem que é muito famosa é a div. Então aqui eu vou colocar a tag de div de novo. Sempre lembrando, então, que é a chave, o nome da tag, fecha a chave, depois fecha novamente com a mesma tag aqui e tem o conteúdo.
que é uma div? A div é uma tag agrupadora só. Na verdade, ela não faz nada. Vocês vão ver que se eu passar esse conteúdo aqui, ó, para aqui dentro, ele apenas agrupou o meu código. Mas, ó, a gente percebe que não teve mudança nenhuma. A div vai ser muito útil depois no CSS. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas ela vai ser útil porque daí, agrupando alguns conteúdos, a gente consegue trabalhar melhor com o CSS. Aí a gente tem outras tags famosas, já vou colocar algumas aqui em sequência. É de imagem. A de imagem, ela tem essa diferença aqui, que ela não tem um conteúdo de fato. Então a gente vai colocar o nome da tag e no final aqui, antes de colocar a última chave, a gente vai colocar uma barra para fechar. Perguntaram se a seção difere alguma coisa da div, né? Que a seção é uma outra tag, exatamente assim. Então ela é section, fechou. De cabeça eu não lembro se elas têm alguma diferença. Eu sei que elas são também a section também é uma tag agrupadora. O que vai acontecer é que, como vocês viram, eu vim abordar isso um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente tem diferentes tamanhos de fonte, né? Por exemplo, como que esses diferentes tamanhos de fonte acontece, né? É que no fundo essa tag, por exemplo, a H1, ela já vem com um estilo de CSS próprio, que é para estilizar, né? E esse estilo de CSS, ele vai falar que essa fonte tem que ser de um tamanho maior, e essa outra fonte tem que ser de um outro tamanho, e que ambas são negrito. Então pode ser que, apesar das duas serem tags agrupadoras, tanto a section quanto a div, pode ser que as duas venham com algumas propriedades CSS diferentes. Mas no primeiro momento eu não me recordo não exatamente a diferença entre elas. Bom, vou copiar uma imagem aqui então, por exemplo, cachorro. Se eu pegar aqui o link de um... Ih, apareceu uma foto minha aqui. Se eu pegar aqui a URL, então, copy image address. Então, copiando o link da imagem e eu colar aqui, atualizar, agora eu tenho a minha imagem de cachorro aqui, porque é uma tag de imagem e esse campo source, ele serve justamente para falar qual que é a URL da imagem, né? Então, outras tags, a gente tem a tag de input. A tag de input, ela tem diversos tipos de input que você pode colocar. Você precisa colocar um type aqui para ele. Um dos tipos é o button. Então, você pode, dessa maneira, vamos colocar aqui, por exemplo, submeter formulário. Eu coloquei o botão aqui, acho que eu só errei, porque eu acho que essa tag ela não fica aqui assim. Ela tem alguma propriedade aqui, acho que é value. Ela fica com o texto daí. Isso, value. Então, o value, assim como a imagem, ela também não vai ter o conteúdo aqui de fato, não vai ter uma outra tag fechando, né? Você fecha ela na própria tag e atribui um valor para ela dessa maneira aqui. Você, ao invés de passar o type, você passa o value. Então, além disso, vou até aproveitar aqui para abrir. Vamos procurar uma tabela, então, né? Que nem eu falei, é só pesquisar aqui, tabela HTML. Um dos primeiros links que vai aparecer sempre vai ser o do W3 School. É um ótimo link, eu novamente recomendo bastante vocês estarem utilizando. E daí, por que ele é tão bom, né? Aqui ele já está mostrando uma tabela com HTML, ó. E ele já está falando aqui, ó, tente você mesmo. Vamos clicar aqui no tente você mesmo. Ele vai abrir aqui, ó, uma tabelona para mim, então. Ó, no mesmo formato que a gente estava trabalhando, tem o HTML, tem o head, tem o style aqui, que eu vou entrar em detalhe depois, que é a parte do CSS, vamos ignorar por enquanto. Aí eu tenho o body, que é onde vai vir o conteúdo. E aqui eu tenho a minha tag de tabela, então, ó, table. E daí eu vou ter aqui outras, então aqui eu tenho minha TR, minha TH, minha TD, né? O que é cada uma dessas marcações? Então, a tabela por si só, ela não consegue fazer uma marcação para identificar todas as linhas, identificar
o que é coluna, o que é linha, o que é título, para ser em negrito, o que não é. Então precisa de algumas tags complementares, né? Eu tenho a tag, então, para avisar que vai vir uma tabela, depois eu tenho a tag de TR para falar que eu vou trabalhar com uma linha, eu tenho a tag de TH, então, para falar o que vai ter em cada linha. E isso aqui, na verdade, são as colunas, né? Então eu tenho, na minha linha, primeira linha, que é uma TR, eu tenho 3 colunas. A coluna que tem o texto company, a coluna que tem o texto contact e a coluna que tem o texto country. Vocês podem ver aqui, então, primeira linha, 3 colunas, company, contact e country. E as demais também da mesma forma. Então essa aqui é a segunda linha, essa aqui é a terceira linha, a minha TD. E daí algumas pessoas podem pensar, né? Ah, muito confuso, muita tag, tudo. É igual eu falei, o CSS é prática. Então é realmente pesquisar no Google, vir aqui. Aqui você pode ver ó, que ele vai explicar para vocês. Então, isso que eu estava falando ali da TH, da TD, que é linha, que é coluna. Você pode ver que aqui ele explica, ó, cada linha da tabela é definida como uma TR e tal, cada cabeçalho pode ser utilizado uma TH. Então, os sites eles vão explicando muito bem, principalmente o W3 School, é muito bom em explicar esse tipo de coisa. Então ele é bem prática mesmo. Pesquisa o que você quer. Ah, eu quero inserir uma imagem, quero colocar um botão, quero colocar uma tabela. Pesquisa o que você quer e passa para o seu código. Não é nada muito mágico, muito difícil. No fundo, novamente reforçando, é texto. Então você tem outras tags de texto também. Vou dar mais um exemplo aqui que é uma muito comum, que é a spam. A spam é uma tag que a gente utiliza bastante para texto. Então aqui eu poderia jogar um texto. Olá, pessoal do Hackathon. E é assim que as páginas HTML vão se formando, né? Então, eu falaria seguramente para vocês aqui que aqui em cima nós temos uma div. Esse menu aqui é uma div com várias outras divs aqui para formar cada um desses quadradinhos. Desses quadradinhos talvez tenha um span aqui para estar colocando o texto. Então, no fundo, todo o HTML ele é formado exatamente por tags igual aquelas, por tags de marcação. Tem uma maneira muito interessante para vocês que estão começando, não só para vocês que estão começando, para todo mundo, na verdade, de ver o que está sendo afetado aqui então. Então, aqui eu fiz um código, né? E eu quero ver, de fato, se o meu código chegou corretamente aqui, ou como que está o meu código, se ele tem algum CSS, que eu vou falar mais para frente. Mas aqui com o botão direito você pode clicar e ver esse Inspect. Para quem também gosta de utilizar atalho, você pode apertar F12, né? A hora que você aperta esse botão, ele vai abrir essa janelinha aqui embaixo. Se você vier em Elements, ele vai listar exatamente o mesmo HTML que eu tenho lá no meu arquivo. Ó. Se vocês verem, é as mesmas tags, HTML, head, title, body e os conteúdos que eu fui colocando. Ó. Então é uma maneira de você olhar as coisas, acompanhar, você consegue passar o mouse. Se você clicar aqui, ó, você consegue selecionar o objeto que você quer e ver aqui, ó, então esse aqui, e daí ele automaticamente marca aqui qual que é o objeto. Esse aqui é o meu spam. Aí, se por algum motivo ele estiver reagindo diferente do que você falou, vamos supor, você colocou o texto lá no seu código para ser olá, pessoal do Meet de HTML, que está aparecendo no Hackathon. Você quer conferir isso? Você pode abrir aqui o F12, ver como que está aparecendo, se realmente o código está dessa maneira, e assim por diante. Vou até abrir o código aqui do W3 Schools para vocês verem, ó. Que lógico, num nível de complexidade bem maior, mas olha aqui, você tem o body, aí o body tem uma div dentro, a div tem outros conteúdos, tem o A é uma tag de link, né? Até não acabei não mencionando, mas é para você fazer redirecionamento para outras páginas. Depois tem outra div, depois tem outro A, tem uma tag de fonte. Então, no fundo, todo o código que existe numa página da web, num site da internet, é HTML. Show. Eu vi ali que o Lucas Ferraz mandou uma pergunta, deixa eu ver agora aqui. Tem como você atribuir alguma coisa em variáveis e fazer alguma operação aritmética? Tem sim, Lucas, como fazer isso, mas isso vai ser abordado num próximo Meet, na verdade, porque para fazer isso você vai estar utilizando JavaScript, né? Que as ferramentas mais poderosas da web, assim, que todo mundo utiliza, ela é HTML, CSS e JavaScript.
ah, mas vocês falaram que a gente vai utilizar Vue, né, no Hackathon também, pode utilizar, né, Vue, pode utilizar outras ferramentas, eu conheço outras ferramentas também. No fundo, essas outras ferramentas, o que elas fazem é que na hora de subir para a internet de fato, elas convertem o seu código para HTML, CSS e JavaScript. Então, no fundo, o que a internet sabe interpretar são essas três coisas. Mas com HTML somente, você não consegue fazer operações aritméticas, tudo, porque é igual eu falei, ela é só uma linguagem de marcação, para você marcar o que vai ser negrito, o que vai ser um botão, o que vai ser uma tabela, o que vai ser uma imagem. Ela não é de fato para você estilizar nada, para você deixar nada bonito, e muito menos para você fazer ações de fato e determinar funções e etc. Isso aí vai ser mais para frente com o JavaScript. Bom, vamos voltar para a apresentação agora. Eu acho que HTML é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, novamente pode perguntar a qualquer momento. E a Gi, muito bem lembrado ali, lembrou que o Meet de JavaScript é no sábado às 3 horas, então não percam. É muito importante, é um dos Meets mais importantes, assim, também, junto com esse aqui de HTML, CSS, porque ele é o básico, assim, né? Ele é o básico para se desenvolver na internet, se desenvolver para a web. Vamos falar de CSS então, né? Eu já toquei várias vezes no assunto, involuntariamente, porque é impossível, de fato, falar de HTML sem falar de CSS. Por quê, né? Porque se o HTML é uma linguagem de marcação e você só marca o que é cada coisa, o CSS vem para estilizar, né? Existe esse exemplo aqui, por exemplo, que eu sinalizei ali, que é de uma casa e da sua decoração, né? O HTML é como se ele fosse a casa. Na casa, você ainda uma casa sem decoração, sem móveis, sem pintar a parede, você ainda pode morar na casa, né? Você pode ainda dormir nela, ela ainda tem a funcionalidade de uma casa. É igualzinho o site com HTML, você ainda consegue ver as estruturas ali, vocês viram que eu coloquei uma imagem. Vamos supor que fosse um site para fazer um anúncio de algum evento e tal. Eu poderia escrever o texto ali tranquilamente, usando as tags de marcação de título, de texto, e colocar imagens, tudo, e eu conseguiria passar minha mensagem sem nenhum problema. Mas o CSS vem então para deixar as coisas mais bonitas, né? Para você estilizar, que nem transformar de fato o que eu fiz ali, algumas tags, um conjunto de tags, em um site, uma coisa bonita, uma coisa mais poderosa, que nem era o site do W3 School ali, que você podia ver coisas em verde, coisas organizadas, localizadas, organizando uma coisa do lado direito, uma coisa do lado esquerdo, para cima, para baixo. Então tudo isso vem através do CSS, que é de fato a estilização das tags de marcação, né, da linguagem de marcação. E como fazer essa estilização, então, né? Para fazer a estilização, você vai precisar selecionar o que você quer estilizar, né? Então, eu quero estilizar a minha div. Eu quero estilizar a minha tag de H1. Eu quero estilizar a minha tag de imagem. Então, você precisa selecionar o que você quer estilizar, depois falar qual propriedade você quer colocar, porque existem N propriedades que você pode colocar, e depois colocar o valor que você quer. Por exemplo, você pode selecionar a sua div, falar que o conteúdo da div inteiro vai ter cor vermelha, vai ter uma cor e que essa cor vai ser vermelha. Então aqui você sinalizou o seletor, que é a div, a propriedade, que você vai alterar a cor, e o valor, que é o vermelho. Existem 3 maneiras, então, de você colocar esse estilo dentro da sua página, dentro da sua linguagem de marcação, né? E a gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles. A gente tem o estilo inline. Então, o estilo inline, ele é você colocar direto na tag. Então, aqui eu sinalizei minha tag de H1, que é minha tag de título. Eu falei que ela vai ter um estilo e que o estilo vai ser igual cor vermelha. E foi isso. Já automaticamente, abrindo o meu site que eu estava construindo, já é possível ver que eu tenho, então, um título da cor vermelha e um outro título, que é o H2 aqui, eu coloquei da cor azul, e ele acabou ficando da cor azul. Outra maneira de adicionar esse CSS na página é através de uma marcação lá no header, na tag de head, né?
Como vocês viram, acho que eu passei por algum exemplo lá que tinha o estilo, acho que foi lá no W3 Schools, né? Que ele tinha o style dentro da tag de head, e essa é uma das possibilidades, é o CSS interno. Então aqui, exatamente no mesmo formato que eu coloquei lá no começo, então ó, seletor, chave, propriedade, valor, eu estou falando então que a minha tag H1 ela vai ter a cor dela como vermelha. A minha tag H2 vai ter a cor dela como azul. E da mesma maneira, o site permaneceu com o título Sou Vermelho em vermelho e o título Sou Azul em azul. Eu mencionei também em determinado momento que a gente poderia estar separando algumas coisas por questão de organização em arquivos separados, né? Porque imagina, eu abri ali naquela hora que eu estava inspecionando os elementos lá do W3 Schools e vocês viram o quão grande é o site deles, né? Eles têm muitas tags, muita coisa, muito conteúdo. Agora imagina então, também o quanto de estilo deve ter naquela página, o quanto de CSS deve ter naquela página. Então você também é uma possibilidade separar em um arquivo externo. Dessa maneira que tem essa tag aqui. Isso aqui é um pouco de decorar mesmo, que nem eu falei, é de se aventurar e ir aprendendo. Então, como importar CSS externo. Joga no Google lá, vai aparecer essa tag pronta para vocês também. Então, aqui você está fazendo um link, você está falando que nesse link ele é um link de style sheet e que ele é do tipo CSS e que ele vai ser, o nome desse arquivo é CSS. Mas onde você colocou esse arquivo? Eu coloquei no mesmo diretório. Então, se aqui estava na pasta Lucas Pedroso, documentos, hack, eu tinha um arquivo foi que eu criei do meu HTML, que é o hk1.html, eu criei no mesmo diretório um arquivo hk1.css. Assim como eu falei que eu tenho que salvar o arquivo .html para entender que é um HTML, eu também tenho que salvar o arquivo .css para que seja entendível que eu estou trabalhando com CSS. Então aqui nessa mesma pasta eu tenho um hk1.css e nele eu só copiei o código que eu tinha aqui, ó, dentro dessa tag de style, eu copiei para o meu arquivo externo. E daí, da mesma forma, o resultado foi o mesmo. Eu tive o meu Sou Vermelho em vermelho e o segundo título Sou Azul em azul. Que mais? Então, vamos falar um pouquinho desses seletores, né? Eu falei que você pode selecionar, mas de que maneiras você pode selecionar, né? Porque quando eu seleciono uma tag, nesse caso aqui, eu tinha duas tags diferentes, né? Eu tinha a tag H1 e H2. Mas se a tag de baixo também fosse uma H1, ou seja, eu tivesse dois títulos grandes, né? Que aqui eu optei por usar um pouquinho menor que o outro, esse mesmo CSS, esse mesma cor vermelha que eu coloquei para H1, seria aplicado nos dois. Por quê? Porque eu falei que o meu seletor aqui é H1. Como os dois seriam H1, eu estaria colocando nos dois a cor em vermelho. Essa é uma das maneiras, então, de você selecionar, né? É pela tag. Mas e se eu quiser ser mais específico, então, né? Eu quero selecionar apenas um deles. Começa a surgir outras maneiras de você selecionar. Uma delas é por classe. Então, tem uma propriedade da tag que você pode escrever, que é a class, e que você pode dar o nome que você quiser. Você pode escrever pudim aqui. E depois, no seu CSS, você exemplifica e fala que, então, esse ponto é importante para você falar que você está trabalhando com uma classe, né? Você pode perceber que aqui, quando eu estou trabalhando com tag, eu não tenho nada na frente, né? Como eu estou trabalhando com classe, eu tenho que colocar esse pontinho antes aqui. Então, ponto vermelho ou ponto pudim, caso minha classe fosse pudim, eu estou falando que quem tiver essa classe vai ficar com a cor vermelha. Nesse caso, se eu tivesse um outro... se eu tivesse uma outra tag aqui, H1 também, né? Não tivesse a classe vermelho, não se aplicaria para essa segunda marcação que tem ali, para essa segunda tag, né? Aplicaria só para que tenha a classe vermelho. Mais uma maneira de fazer a seleção é pelo ID. Então, assim como tinha a classe, você pode determinar um ID e dar um nome para o ID também. Aqui eu também utilizei o nome vermelho. E além de utilizar o ponto na hora de fazer aqui a referência, né, você vai estar usando o hashtag. Quando você coloca esse prefixo hashtag, ele vai buscar nas suas marcações, nas suas tags, pela tag que tem a propriedade ID vermelho. Aí vocês podem perguntar, então, né, mas Lucas, qual que é a diferença, então, do ID e da tag? Por que existe os dois, né? A diferença é que o ID, ele é uma tag única.
Então, se você colocar duas tags com o mesmo ID, vai dar alguns problemas no seu código mais para frente, principalmente na hora que você decidir utilizar JavaScript. Então, o ID ele sempre tem que ser único. Então, é por isso que existe essa diferença de você fazer a seleção por classe e por ID. Quando você coloca um ID, você está garantindo, entre aspas, né, porque você pode acabar cometendo o erro de colocar em dois lugares e vai dar problema mais para frente, que você está afetando um lugar só, né? Então, essa tag, realmente, eu só estou afetando aquele que tem o ID vermelho, e eu tenho certeza, por questões de que não vai dar erro, né? De que eu só tenho uma tag que vai ter esse ID vermelho. Eu só vou estar colocando, então, a cor vermelha naquele lugar. Aí vai aqui até uma certa brincadeira, né? Entre aspas. Porque aqui é uma curiosidade, por exemplo, mas e se eu tivesse múltiplas tags, então, né? É aí que a gente entra e começa a falar sobre hierarquia, né? Porque, e se minha tag tivesse um ID, uma classe, um CSS inline, que eu falei, que é possível você colocar, e tivesse, então, um CSS aqui falando, através do ID dele, que a cor dele vai ser vermelha, um CSS aqui falando que, selecionando ele pela classe e falando que a cor dele vai ser azul, um selecionando ele pela tag, falando que a cor vai ser amarelo, e mais, eu importando um arquivo externo em que eu também faço as mesmas referências. Então eu falo que minha H1 vai ser da cor pink, a minha tag, meu ID vermelho, na verdade vai ser da cor preta, e a minha classe azul, na verdade eu vou querer pintar as coisas de branco. O que vai acontecer aqui, né? Esse texto sou vermelho, ele vai ficar vermelho mesmo, igual antes, porque a gente estava falando que o ID era vermelho, ou ele agora vai mudar de cor, né? E aqui vai a curiosidade, né? Que a gente vai começar a falar sobre hierarquia. É que exatamente o inline ele tem sempre preferência. Então, se você colocou algum CSS inline, ele vai ser sempre prioritário. Então, no final das contas, esse título vai ficar roxo. Ele vai estar em roxo, justamente porque eu coloquei essa propriedade inline aqui. E aqui, nessa ordem que está aqui, a gente consegue ver exatamente a ordem de prioridade que ele tem. Se eu não tivesse esse roxo aqui, se eu não tivesse esse inline, ele ia pegar o quê? Ele ia pegar pelo ID. Então ele ia pegar pela cor vermelha. Em seguida do vermelho, ele ia pegar o ID do arquivo externo. Então aqui tem os arquivos também, né? Aqui o HK1 do HTML e o HK1 que está no CSS, ou seja, no arquivo externo. Então ele vai pegar pelo ID do arquivo do HTML, o ID do arquivo externo, depois ele vai pegar pela classe, então pela classe do arquivo que eu estou desenvolvendo no HTML, depois pela classe do CSS, depois pela tag que está no HTML e por último pela tag que está no CSS externo, né? Então essa é a ordem de prioridade: inline, IDs, classes e tags. Se você colocar uma coisa sobrescrevendo a outra, ele vai seguir essa prioridade. E daí vocês podem se perguntar também, né? Por que o próprio HTML, né, teve preferência sobre o CSS externo? É por uma questão de ordem mesmo. Se eu colocar essa importação aqui do arquivo embaixo do style, então se eu importar esse arquivo aqui entre a linha 18 e a 19, esse código vai vir depois desse. Então, na verdade, vai inverter esses dois. O arquivo externo viria antes, teria mais prioridade do que o próprio HTML. Isso é só por uma questão de ordem, exatamente porque quando a prioridade é a mesma, ele dá prioridade por que vem depois, então porque foi escrito por último. Sobre hierarquia também, a gente pode falar aqui um pouquinho do que eu já falei no arquivo passado, né? Então, se eu tenho aqui uma propriedade, uma tag, que tem duas classes, ela tem tanto a classe azul quanto a classe amarelo. Isso você pode fazer separando por espaço, né? Se no meu CSS eu falar que a classe que tem a classe azul vai ficar com a cor azul e a classe amarelo vai ficar com a cor amarela, ele vai dar preferência por que vem depois. Então, aqui eu escrevi o amarelo por último, então meu texto ficou amarelo. A hora que se eu invertesse isso aqui, eu ia ter o meu texto em azul. E também falar um pouquinho sobre a hierarquia, como ela funciona, quando você é muito específico. Então, nesse caso aqui,
eu falei o quê? Eu falei que eu tenho uma tag H1 que tem a classe azul. Por que eu entendo isso, né? Porque eu coloquei a tag e grudado nela, sem espaço, eu coloquei ponto azul. Então é uma tag H1 com a classe azul. Eu vou pintar esse texto de azul. E ele fica azul justamente por ele ser mais específico. O CSS sabe tratar isso também. Quanto mais específico você for, então, eu quero falar que é uma H1 azul, que tem a tag azul, e se eu tivesse botado aqui um ponto amarelo, eu ia ter sido mais específico ainda, porque eu teria falado que é uma H1 que tem as duas tags, então necessariamente que tem as duas tags para que essa propriedade seja aplicada. Então ela teria prioridade sobre qualquer outra tag que fosse menos específica do que ela. E aqui é uma última maneira de falar também. Então ali eu falei que eu consigo falar que é uma div, né, que é azul. E aqui eu consigo falar sobre grau de parentesco também. Então, ao invés de eu falar que é uma div que é azul, quando eu dou um espaço entre os dois, se vocês se recordam no slide passado, eles estavam juntos, né? Eu estou falando então que é uma div que tem como filho, né, uma tag que tem a classe azul. Então aqui eu tenho uma div que filho dela, o conteúdo dela, tem uma tag que tem a classe azul. Então esse texto vai estar ficando azul. Essa outra tag aqui, apesar dela ter a classe azul, ela não tem nenhuma tag pai dela, que é uma div. Aqui cortou um pouquinho, mas essa tag é body, então já finalizou. Como ela não tem um pai, que é uma div, não vai afetar o CSS nessa aqui. Por isso que a cor do texto fica preta, né? Que é a cor padrão. Então essa é uma outra maneira de você ser específico. Então eu quero a minha div que tenha um filho que tenha classe azul e daí eu vou pegar essa propriedade CSS. Bom, estamos chegando um pouco mais para o final já. E uma das últimas coisas que eu queria falar com vocês, eu até deixei lá nas sugestões de coisas para a galera treinar, né? Um joguinho do Sapinho que fala um pouquinho sobre flex, né? Sobre display flex, sobre flexbox, que é uma maneira de você posicionar as coisas na tela, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor na parte prática depois, então vou passar mais por cima aqui mesmo, porque na parte prática eu pretendo abordar um pouquinho melhor isso, né? Mas o Flexbox, então, ele não é nada mais do que uma maneira de você posicionar coisas na tela. E o Flex, né, ele vem um pouquinho da ideia de você trabalhar com as coisas sempre como se elas estivessem em linha, então alinhadas. A partir do momento que você coloca a propriedade aqui, então eu estou falando aqui, ó, eu tenho uma div que tem a classe roxo, né, e ela tem 3 divs filhas que são laranja, né, e que elas têm um texto aqui escrito A1. Então eu falei que a minha div não tem espaço aqui, então a minha div que tem a classe roxo, eu falei que ela vai ter uma cor de fundo roxo, né? E ela é um display flex, então muito parecido com essa aqui. Então quando eu boto o display flex, automaticamente eu coloco todas as minhas coisas numa mesma linha. Talvez se elas não tivessem com display flex, talvez eu fosse ter uma quebra de linha aqui, ficasse uma embaixo da outra. Então E daí a gente vai ver um pouquinho maneiras de se aproveitar desse display flex para daí sim posicionar coisas na tela de fato, né? Então aqui fica a propaganda um pouquinho do joguinho, né? O joguinho do sapo, que tem o link lá. Coloquei aqui o link novamente no slide que eu vou compartilhar com vocês para vocês estarem fazendo o joguinho, que ele vai ensinar exatamente isso. Em você pegar o sapinho e colocar em cima ele aqui da Vitória Regi, né? E sempre estar posicionando as coisas na tela. Acho que ele tem aqui, ó, 24 fases, então, pô, você vai aprender. Eu, sinceramente, aprendi a posicionar coisas na tela só com esse joguinho. E eu não tô mentindo, assim, depois que eu fiz esse joguinho, eu comecei a usar muito. Numa época eu tava precisando bastante de CSS, eu comecei a usar muito o Display Flex, né? O Flexbox para estar posicionando coisas na tela e ajudou muito mesmo. E outro joguinho. O pessoal elogiou bastante o joguinho, então eu decidi trazer outro joguinho. Existe outra maneira de trabalhar com posicionamento de coisas na tela também. Eu não vou abordar sobre ele aqui na parte prática, mas fique bem claro que existem outras maneiras de você posicionar coisas na tela que não é usando o Flex. Existem também outras, por exemplo, o Grid. Então, o grid é uma maneira que você, que nem eu falei, o flex, ele posiciona tudo sempre pensando como se as coisas estivessem
em linha, né? Então tenho tudo na mesma linha e vou posicionar elas na tela. Já o grid não, ele pensa tudo como se fosse uma tabela. Então aqui você fala que, ó, eu tenho algumas colunas, você vai quebrar as colunas ocupando 20% da tela, né? Então a primeira coluna ocupa 20%, a segunda 20%, no final você quebrou em 5 colunas e em 5 linhas. E daí aqui vai outro joguinho também, que normalmente você tem que posicionar aqui as coisas no seu jardim, sempre dentro da água para suas plantinhas crescerem, etc. Então fica aqui um outro joguinho aí para quem quiser aprender também o grid layout. E vamos colocar a mão na massa mais uma vez, né? Vamos brincar mais um pouquinho. Para essa parte de CSS, aqui tem uma outra pastinha. Só para mostrar para vocês aqui, então tem todos os exemplos que eu estou usando, vão estar separados em pastinhas aqui, né? Eu vou até colocar no slide depois para ficar mais completinho, falando qual exemplo significa qual arquivo aqui, né? Porque eu coloquei as imagens lá, mas não falei qual que é qual. Mas aqui tem cada um dos exemplos, todo o código que tem lá foi colocado aqui também para vocês poderem ver e mexer, depois baixar esse código e mexer se vocês quiserem brincar um pouquinho também, mudar alguma coisa para testar algumas coisinhas. E vamos para a parte prática então. Da mesma maneira que eu fiz da outra vez, vou copiar o caminho aqui desse arquivo. Vou colar aqui. E o que eu fiz aqui, vou até mostrar o arquivo para vocês, tem um pouquinho mais de CSS, vou comentar um pouquinho o que tem aqui, mas basicamente eu falei que as minhas duas tags de HTML e CSS, elas vão ocupar 100% do tamanho da página. Então se eu não tiver essa tag aqui, ó, ele não ocupa 100%, ele ocupa o tamanho que for necessário aqui, né? Tanto é que eu falei que... Depois eu falei que eu vou ter um container aqui, né? Que vai ser roxo. E... Então daí o roxo você pode ver que já não ocupa mais o tamanho inteiro da tela. Então eu coloquei essa tag para falar que ocupa 100%. Coloquei essa tag de margem, porque por algum motivo a página coloca uma pequena margenzinha aqui, ó. Tá vendo que tem um espaçamento aqui brancozinho aqui entre o meu quadradão roxo e a tela. Então coloquei essa tag aqui de margem para falar que eu quero zerar toda a margem da página. Você consegue especificar, então por exemplo, eu quero zerar só a margem top, só a margem que fica em cima. Aí ele grudou, as do lado continuam. Então que nem eu falei, né? O CSS é bem investigativo, é correr atrás, conhecer novas tags, aprender, e daí você vai decorando e vai aprendendo de cabeça mesmo. Então aí eu tenho uma tag agrupadora aqui, né? Que é uma div. Aí eu falei para ela que ela tem duas classes, né? Ela tem a classe container e a classe roxo, né? Daí eu falei só que a minha classe, então minha tag que tiver a classe container e a classe roxo, estão grudados os dois, né? Ela vai ter uma cor de fundo que é roxa. Ela vai ocupar 100% da largura da tela. Então o width corresponde a esse pedaço aqui, né? Que vai da esquerda para a direita, e 100% do tamanho da tela, da altura da tela, então que vai de cima para baixo. E ela vai ter display flex, ou seja, ela vai, com os filhos dela, colocar tudo em linha, tudo alinhado, né? Os filhos dela, eu só dei um tamanho para eles aqui. Para quem não sabe, a tela do computador ela é dividida em pixels, né? Pixel é tipo um pedacinho da tela. Então, tipo, se eu colocar aqui, se eu diminuir para 50 pixels, eu vou... Opa, botei 500. Eu vou diminuir aqui o tamanho do quadrado para metade, tá vendo? E assim, se eu botar 1 pixel, vocês não vão nem conseguir ver na tela porque é muito pequeno. Tá vendo? 1 pixel é um pedacinho da tela, então é realmente muito pequeno. Então eu estou ocupando um tamanho aqui de 100 pixels para cada quadrado laranja, de largura e de altura. Falei que a cor do fundo é laranja e dei uma margem só para a gente esconder, uma borda só para a gente conseguir diferenciar entre eles. Se eu tirar a borda aqui, eles vão ficar tudo meio grudado. Então eu coloquei uma borda nele. Essa borda tem uma largura de 1px, eu falei que ela é sólida, tem outras opções aqui, mas eu nem conheço, o sólido é o mais famoso. E falei que ela é preta, né? Vamos trabalhar com a parte mais importante aqui então, que é o display flex. Já vou mostrar para vocês que eu falei que ele trabalha sempre em linha, né? Então se eu tirar aqui a propriedade de display flex, ele não vai estar alinhado as coisas numa mesma linha, ele vai colocar um embaixo do outro. Nem todas as coisas funcionam dessa maneira, tá? Algumas coisas, é que nem eu falei, algumas tags já vêm com propriedades CSS próprias. Eu vou aqui até inspecionar o elemento para mostrar para vocês essas propriedades, né? Então aqui, ó, a div,
É aqui que fica. Que nem eu falei que a gente consegue ver o HTML aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo ver aqui do lado todo o CSS sendo aplicado nela. Então aqui está sendo aplicado aqui, ó, o CSS para uma tag laranja, que ela tem, e para uma tag e diretamente para a tag view, né? Div, né? E eu tenho o falaram que está bem em cima. Vou aumentar aqui, desculpa. Então aqui eu tenho a tag laranja, que é a tag que está sendo aplicada, né? E eu tenho aqui a div, então que ela tem o display block. O display block é justamente falando que ele quebra a linha. Se eu tirar esse display block aqui que tem na div, ele não vai mais quebrar. Tem coisas que não tem display block, acho que a tag spam, por exemplo, é uma tag que não tem. Quer ver se eu escrever aqui 2 spams, um seguido do outro. Oi 2. Ele vai escrever os dois grudados, ó, ele não vai quebrar a linha. Então os dois aqui em cima. Então vai muito de tag para tag. É sempre bom, não estou entendendo por que essa tag está quebrando linha. Inspeciona o elemento, olha aqui o que ela tem de padrão. Se você não souber o que significa, procura no Google para entender um pouquinho melhor. Vocês vão ver que é muito utilizado o CSS, muito mesmo. CSS, HTML, então tem muita coisa. Na computação a gente brinca bastante disso, né? Que assim, uma boa linguagem, uma boa ferramenta é aquela que tem muita gente utilizando, justamente porque você consegue debater, consegue ter muito tutorial na internet, muita coisa de fácil acesso. E o CSS é uma delas. Todo mundo usa CSS, igual eu falei, a linguagem base da internet é HTML, CSS e JavaScript. Então, todo mundo utiliza de fato, né? Então eu vou brincar aqui, só vou voltar ali o display flex, que eu tinha colocado, e vou brincar com algumas das principais propriedades que são utilizadas em conjunto com o display flex, né? Para posicionar algumas coisas na tela. Uma delas, então, é o Justify Content. Se vocês jogarem o joguinho, vocês vão descobrir um pouquinho mais lá. Mas ela tem algumas propriedades. Uma delas, por exemplo, é o Center. Então eu consigo centralizar as coisas. E ela trabalha horizontalmente, é importante falar isso. Então sem ela aqui, as minhas coisas estavam tudo na mesma linha, mas elas estavam à esquerda. Quando eu botei o Center, ele alinhou no meio da tela. Se eu colocar aqui Flex End, ele alinha no final da tela. Se eu colocar Space Between, ele alinha... Travou o navegador. Ele alinha as coisas com espaço entre elas, né? Então ele botou uma das coisas aqui, a outra bem no meio e a outra ali. Se eu tivesse 4 itens, ele ia alinhar com espaço entre eles, não teria um no meio, daí botaria o espaço entre eles. E por último, tem mais alguns, mas os mais importantes são esses. Tem o Around, que ele bota espaço entre, né? Espaços equidistantes. Então ele coloca aqui no começo também. Essa é a principal diferença para o Between, né? Que ele também coloca um espaço no começo. Que mais? Eu tenho também como alinhar verticalmente. Então eu alinhei as coisas horizontalmente, vamos alinhar as coisas verticalmente agora. Isso aí é outra propriedade que também tem que vir em conjunto com essa propriedade do display flex. Aí, importante, essas propriedades são sempre na tag py. Então, sempre prestar atenção que eu estou colocando elas aqui no roxo, no container, né? Que é a tag que tem como filho as outras divs, que são os quadrados laranjas, que medem 100 pixels por 100 pixels. Então aqui eu posso centralizar, eles também são as mesmas propriedades. Então aqui eu centralizei verticalmente. Vou colocar no final. Xend, vou colocar lá embaixo da página. Então tem essas propriedades. E tem uma propriedade que a galera usa bastante também, que nem eu falei, né? A gente sempre trabalha com as coisas em linha no display flex, né? Mas você pode trabalhar com elas em linha, só que verticalmente. Como isso funciona? Você troca e fala que a sua direção não vai ser mais row, né? Não vai ser em linha. Agora vai ser em column. Isso faz agora as coisas, ó. Agora elas estão alinhadas verticalmente. Se eu tirar todas as propriedades, que eu tinha colocado aqui, elas vão estar verticalmente.
E uma curiosidade, eu não sei muito bem por que fizeram isso, se foi alguma limitação da linguagem do CSS, mas quando você troca de row para column, ele troca o funcionamento do Justify Content e do Align Items. Então, o Justify Content, que nem eu falei, ele alinha horizontalmente e o Align Items verticalmente. Só que quando você coloca essa propriedade, Flex Direction Column, e inverte para a coluna, ele inverte. O Justify Content agora funciona verticalmente e o Align Items horizontalmente. Então, se eu colocar aqui um center, ó, perceba que ele... Ai, que eu deixei esse outro aqui. Vou tirar esse aqui para ficar mais visível. Perceba que ele alinhou agora verticalmente aqui os meus componentes, sendo que se eu tirar o column, ele vai alinhar horizontalmente, tá vendo? E a mesma coisa com a line items. Então, se eu tiver o column aqui e botar um center, ele vai alinhar, apesar quando é row, ele alinhar horizontalmente, quando é column, ele vai alinhar verticalmente. Não, o column ele alinha verticalmente, quando é... Confundi tudo, galera, perdão. O Align Items, ele alinha verticalmente quando é row, quando for column, ele vai alinhar horizontalmente. Então, agora ele está alinhado na horizontal. Apesar de eu ainda estar trabalhando com colunas. Bom, de Display Flex eu acho que é um pouquinho isso. Eu acho que não é nada muito longe do que vocês vão aprender no joguinho também. Eu acho que é mais para quem não teve contato com o joguinho, para vocês verem eu aplicando outras propriedades também aqui. Então, aqui já brinquei um pouquinho com o tamanho de algum elemento na tela, brinquei com a cor de fundo, brinquei com posicionamento na tela, e vocês vão descobrir que no fundo é isso. Então, esse menu aqui, que nem eu falei, é uma div que a pessoa definiu aqui um tamanho e falou que a largura dela aqui, que o comprimento dela mede 100% do tamanho da tela. Esse aqui é um outro elemento que está embaixo. Talvez esses dois elementos estejam com display flex para ficar um embaixo do outro. Daí com flex direction column para eles ficarem em formato de coluna e não em linha. E esses dois aqui também, talvez seja um outro elemento que daí está uma div aqui para agrupar tudo isso, uma outra div para agrupar esse outro conteúdo. Então, assim vai. Você vai montando o seu site dessa maneira, vai mudando cor de fundo e vai juntando um pouco, então, o HTML com o CSS. Mesmo que você tenha um framework, que vocês vão aprender mais para frente, outras bibliotecas que dá para utilizar, no fundo é isso. É HTML, é CSS, é estilizar as coisas e ir brincando. Eu até convido a vocês, se vocês quiserem aprender mais, que nem eu falei que é prática, né? Eu convido vocês a tentar replicar algum site mesmo. Então, tipo assim, pega algum sitezinho mais simples, algum sitezinho, sei lá, o Google aqui, que ele só tem, ele tem 3 elementos aqui, um campo de texto, vocês vão ver lá que é um campo do tipo input também, só que diferente do que eu tinha colocado lá pro botão, que ele é um input button, ele vai ser um input text. Então, vai brincando com as coisas, vai tentando posicionar, definindo o tamanho, e é isso que vai fazer vocês aprenderem as coisas mais rapidamente mesmo, é a prática. E, bom, o que eu tinha pensado de parte prática é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu faça, alguma coisa que vocês pensaram na apresentação aí e acabaram não falando, eu tô disponível aí para tirar dúvidas, mas também, assim, eu tô sempre de olho lá no grupo do Elements também. Eu ainda não falei nada lá no grupo, mas porque acabei ainda não precisando mesmo de fato, viu? Vocês estão se ajudando, e essa que é a parte legal do Hackathon, né? É realmente a galera interagir, vocês mesmos se ajudarem, vocês conversarem, trocarem ideia, acho que faz assim, acho que é assim que funciona, tal. Então é bem por aí mesmo. E alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, beleza, vou passando aqui então. Então eu acho que é isso a apresentação. Se surgir alguma dúvida aí, pode chamar. Eu estou sempre à disposição novamente. E obrigadão aí pela presença de todo mundo.
no meio da semana. Eu sei que é cansativo, sei que às vezes é chato escutar o outro falando aqui, um monte de coisa técnica mesmo, né? Então, essas coisas acabam sendo cansativas. E brigadão de novo aí todo mundo. E tamo junto. Eu vou colocar esses slides lá no grupo do Element depois, vou colocar um link, vou colocar também o link aqui para o GitHub. Para quem não conhece o GitHub, vai ser só acessar esse link que eu colocar aqui, eu vou colocar lá, e baixar. Então, clicar aqui, aí você pode fazer um download aqui do zip do arquivo, ou você já conhece o GitHub, baixar de fato, clonar o repositório e tal, e você vai ter acesso a todos esses arquivos que eu estava mexendo. Eu vou subir também essas alterações que eu fiz no meio da live da Meet com vocês, e vocês vão poder mexer. Mas é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação.